Olá, pequenos gênios! Tudo bom com vocês? Na aula de hoje, nós vamos ampliar o nosso estudo a respeito de regra de 3. Hoje iremos ver como trabalhar com a regra de 3 composta, ou seja, uma regra de 3 que envolve várias grandezas simultaneamente. Se você ainda não sabe mexer com isso, não se preocupe. Hoje iremos esclarecer tudo para você. Então, vem comigo, gênio, e segue essa lógica. Então, vamos para mais uma aula, gênios. Hoje nós vamos estudar a regra de 3 composta. Vamos ver qual que é a diferença para a regra de 3 simples. Então, a regra de 3 composta ocorre quando estamos relacionando múltiplas grandezas, sendo que existem tanto relações inversas quanto diretas, em questão à sua proporcionalidade. Então, vamos aprender utilizando um exemplo prático. Vamos ver aqui. Em 4 horas, 5 pessoas capinaram um pasto de 40 metros quadrados. Então, quantas pessoas são necessárias para capinar 240 metros quadrados em apenas 6 horas? Nós vemos aqui que nós possuímos agora uma relação entre 3 grandezas. Nós temos aqui quantidade de horas, quantidade de pessoas e o tamanho da área a ser capinado. Então, vamos seguir como nós fazíamos anteriormente e vamos colocar aqui as nossas informações em uma tabela para organizar melhor. Então, no primeiro caso, nós temos aqui 4 horas, 5 pessoas e uma área de 40 metros quadrados. Agora nós vamos ver aqui quantas pessoas são necessárias. Então, não sabemos quantas pessoas temos. Então, vamos colocar aqui um X. E nós sabemos que vamos capinar uma área de 240 metros quadrados. Então, nós colocamos aqui 240. E agora, nós sabemos que isso tem que ser feito em 6 horas. Agora, o que nós temos que fazer aqui é ver qual é a relação entre essas grandezas. Se vão ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Agora, a pergunta é, em relação a quem? Bom, um jeito de fazer é sempre você considerar a comparação em relação à variável que possui o x. Então, nós vamos comparar as grandezas em relação ao número de pessoas. Então, no caso, se nós vamos considerar apenas horas e pessoas, por enquanto não vamos levar a área em consideração. Então, vamos imaginar num caso onde a área seja a mesma. Então, o que acontece quando nós aumentamos o número de pessoas para uma mesma área, o tempo diminuiria. Ou seja, a relação que existe entre horas trabalhadas e pessoas que estão trabalhando é uma relação inversamente proporcional. Enquanto um sobe, o outro desce. Beleza. E agora nós vamos ver aqui, comparar pessoas com a área. Novamente, nós não vamos mais alterar o tempo. Vamos considerar que é um tempo constante. Então, no caso, se nós aumentamos o número de pessoas que estão trabalhando, no mesmo tempo, elas conseguem capinar uma área maior. Ou seja, pessoas e área são duas grandezas que são diretamente proporcionais. Quanto mais pessoas trabalham, maior a área de capinação. Então, agora o que nós temos que fazer aqui seria justamente um ajuste, como nós fizemos em relação à regra de 3 com grandezas inversamente proporcionais. Pois, ao inverter, nós deixamos tudo na mesma proporção, tudo seguindo o mesmo caminho. Então, no caso aqui, essas duas trabalham de maneira direta e as horas vão de uma maneira inversa em relação às duas, pois se as horas são inversamente proporcionais ao número de pessoas, também vai ser inversamente proporcional ao tamanho da área. Então, o que nós vamos fazer agora seria justamente colocar aqui, nós temos 5 sobre x, que seria a questão das pessoas, e agora nós temos que igualar isso às duas outras grandezas. Só que elas vão fazer o quê? Elas vão se multiplicar. Só que nós temos que primeiro realizar essa inversão das horas. Então, nós vamos trocar elas de posição. Então, 5 dividido por x vai ser a mesma coisa que 40 dividido por 240, que seria a área, e isso está multiplicado, no caso,
pelas horas invertidas. Então isso aqui, nós teremos aqui 6 dividido por 4. Reparem na inversão. E agora nós podemos seguir para a resolução. Então nós podemos fazer aqui 40 vezes 6. Vamos puxar para cá, né? Então nós temos aqui 5x, que vai ser igual a 40 vezes 6, é a mesma coisa que 240. E embaixo nós vamos ter aqui 240 multiplicado por 4. Eu não fiz essa multiplicação aqui, pois já que temos 240 em cima, nós podemos cortar dessa maneira. Sobrando aqui em cima 1. E embaixo sobrou apenas um 4. Então nós temos aqui 5 dividido por x, que é a mesma coisa que 1 dividido por 4. Então botamos aqui 5 sobre x, que é igual a 1 sobre 4. Vamos multiplicar cruzado e nós vamos ver que x vai ser igual a 5 vezes 4, que é a mesma coisa que 20. Então, para capinar uma área de 240 metros quadrados em 6 horas, nós vamos precisar de 20 pessoas trabalhando nesse serviço. E é assim que nós trabalhamos com a regra de 3 composta. Nós temos que, só para recapitular, primeiro verificar se as grandezas estão relacionadas de maneira inversa ou direta. Uma vez que identificarmos isso, nós vamos fazer um ajuste para que todas elas estejam num formato em que sejam diretamente proporcionais. Uma vez que fizermos isso, nós vamos deixar a nossa grandeza que possui a nossa incógnita no primeiro membro e as outras grandezas vão se multiplicar no segundo membro. A partir disso, seria só resolver a equação. Com isso, encerramos a aula de hoje, gênios. Nos vemos na próxima.